Josias. Em um reino marcado pela apostasia e pelo pecado, um jovem rei se levantou para restaurar a verdadeira adoração a Deus. Em um tempo onde a moralidade e a fé estavam sendo constantemente desafiadas, um jovem rei chamado Josias subiu ao trono de Judá. Com apenas 8 anos de idade, ele não poderia ter previsto o peso da responsabilidade que viria a carregar. Porém, dentro dele, havia um espírito determinado que viria a transformar o destino de uma nação inteira. Seu reinado foi um período de reformas e restaurações, onde ele se levantou contra as práticas idólatras e os caminhos tortuosos de seus antepassados. A coragem de Josias para restaurar a pureza da adoração e purificar o templo de Deus nos ensina um grande valor sobre a busca pela verdadeira justiça e pela restauração espiritual. Quando ele começou a governar, Judá estava mergulhado na idolatria e nas práticas abomináveis de reis anteriores. O povo de Judá havia se afastado de Deus, e o templo de Jerusalém, que deveria ser o centro da adoração, estava em ruínas. Mas Josias, embora tão jovem, tomou uma decisão crucial. Ele começou a buscar a Deus. Aos 16 anos, ele decidiu que não seguiria os passos de seus predecessores, que haviam levado o povo a se afastar da verdadeira fé. Em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3, lemos que Josias, no 8º ano do seu reinado, começou a buscar o Senhor. A transformação de Josias não foi apenas política, mas espiritual. Ele restaurou os altares destruídos, eliminou os ídolos e reconstruiu a adoração a Deus, trazendo o povo de volta ao caminho da verdade. O que ele fez foi muito mais do que reestabelecer a ordem. Ele inspirou uma renovação de fé, onde o povo teve a chance de voltar à sua verdadeira essência, que é adorar ao Senhor de todo o coração. Assim como Josias, que se manteve firme em sua decisão de buscar a Deus, mesmo diante de grandes desafios, se você também deseja restaurar sua fé e caminhar no caminho da verdade, deixe seu like e continue conosco nesta jornada de fé e esperança. Vamos juntos explorar a poderosa história de Josias e aprender com seus exemplos de coragem e devoção. Josias não apenas restaurou o templo de Jerusalém, mas também purificou o reino de Judá. Com uma visão clara de seu propósito, ele se tornou um instrumento de mudança em um tempo de grande escuridão espiritual. Quando ele começou a governar, o país estava repleto de altares idólatras e imagens esculpidas, tudo fruto da adoração a deuses falsos, que dominavam as mentes e os corações do povo. Josias sabia que, para que a nação fosse restaurada, era necessário restaurar primeiro o relacionamento com Deus, e isso começava pela eliminação da idolatria. Com uma coragem admirável, Josias ordenou a destruição dos altares idólatras e a purificação do templo. Ele se tornou um modelo de fidelidade a Deus, seguindo a palavra das Escrituras e a orientação dos profetas. Quando o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei no templo, um sinal claro de que a palavra de Deus estava sendo negligenciada, Josias ficou profundamente comovido. Ele chorou ao ouvir as palavras do livro, pois entendeu que os pecados de Judá eram grandes e que a destruição de Jerusalém seria iminente caso o povo não se arrependesse. A leitura do livro da lei, em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 19, revelou o grande pecado do povo de Judá. Quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes. Josias compreendeu a gravidade da situação e, ao invés de se conformar com a decadência espiritual, ele procurou restaurar a verdadeira adoração a Deus. Em seguida, ele enviou mensageiros à profetisa Hulda, buscando orientação de Deus sobre o futuro da nação. Deus, em sua misericórdia, respondeu que a destruição de Judá era certa, mas que Josias morreria em paz antes que o julgamento se cumprisse. A missão de Josias não terminou apenas com a purificação dos altares. Ele tomou a iniciativa de reunir o povo e conduzi-los à verdadeira celebração da Páscoa, algo que não acontecia há muitos anos. A celebração da Páscoa, que simbolizava a libertação do povo de Israel do Egito, foi restaurada por Josias, mostrando seu compromisso com a lei de Deus e sua dedicação à causa divina. Ele não apenas limpou os altares e o templo, mas também restaurou o coração da nação ao promover uma verdadeira renovação espiritual. Josias, em sua juventude,
mostrou uma sabedoria notável ao buscar a orientação divina, ao invés de confiar em sua própria força ou na sabedoria humana. Sua vida é um exemplo de que, independentemente da nossa idade ou circunstâncias, podemos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus quando decidimos seguir seus caminhos. Ele foi um líder que não temeu se opor aos poderes que sustentavam a idolatria e o pecado, e sua coragem resultou em um avivamento genuíno entre o povo de Judá. O reinado de Josias, que começou com sua simples decisão de buscar a Deus, se transformou em um farol de esperança. Ele foi um líder que não se contentou com o status quo, mas se esforçou para fazer a diferença. Em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 18, lemos que nunca houve um rei como Josias que tenha se voltado para o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, conforme toda a lei de Moisés. Essa declaração é um testemunho da profundidade de sua devoção a Deus e do impacto que ele teve sobre o povo de Judá. A vida de Josias nos ensina que, por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias ao nosso redor, sempre há uma oportunidade para restaurar a nossa relação com Deus. Josias não permitiu que a corrupção ao seu redor o impedisse de fazer o que era certo. Mesmo sendo jovem, ele tomou decisões que mudaram o rumo de sua nação. Ele demonstrou que a verdadeira liderança não se baseia no poder ou na posição, mas na fidelidade a Deus e no compromisso com os seus mandamentos. Ao restaurar a adoração no templo e ao se opor bravamente à idolatria, Josias deixou um legado de fé e obediência. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo em tempos de grande apostasia, Deus pode usar indivíduos dispostos a se submeter a Ele para trazer transformação. Josias não hesitou em seguir a vontade de Deus, independentemente das pressões políticas ou sociais, e foi assim que ele se tornou um exemplo para todos nós. Como Josias, devemos olhar para nossa própria vida e avaliar onde podemos restaurar a verdadeira adoração e fidelidade a Deus. A restauração espiritual começa em nossos corações e, ao buscarmos a Deus com sinceridade, Ele nos guia no caminho da verdade e da paz. O exemplo de Josias nos inspira a viver com um propósito firme, servir a Deus de todo o coração e ajudar outros a encontrarem o mesmo caminho. Se você também deseja viver com essa proximidade com Deus, seguindo o exemplo de Josias, compartilhe este vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Que a luz de Deus ilumine sua vida e que você possa, com coragem, restaurar sua fé e compromisso com o Senhor. Que Deus abençoe você em cada passo dessa jornada de transformação.